Continuando, aqui eu acho fundamental procurarmos dar essa diferença. Qual a diferença entre sintonia e afinidade? Já abordei isso em outras aulas durante o nosso curso, mas temos de falar hoje de novo. Então vejam, tudo isso aí está retirado em dois livros, Nos Domínios da Mediunidade e Roteiro do livro de Chico Xavier. Então vejam só, há uma confusão entre esses termos, há uma confusão inclusive mantida entre os próprios espíritos que se comunicam. Vamos começar aqui pelo domínio da mediunidade. Diz-nos André Luiz: em mediunidade e na vida, não podemos esquecer do problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Você indo no dicionário vai encontrar que essas duas palavras são equivalentes. Aí, como ele fala, ele mistura duas palavras, sintonia e afinidade. Vamos para o parágrafo de baixo. Comunicarmos-nos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. Aí ele não fala em afinidade. Vamos lá. Qual é a diferença, então? Vamos pegar a afinidade. Sintonia nós já vimos, né? Harmonização psicológica de pensamentos de uma mente com outra. Mesma frequência vibratória, certo? E a afinidade? A afinidade, para que ela exista, o pré-requisito é já possuir a sintonia. A afinidade é um degrau a mais da sintonia. Então, ter afinidade é ter a coincidência de gostos, hábitos, pendores, caracteres morais, etc., que aí seria afinidade moral ou psicológica, ou de características fluídicas, a afinidade fluídica. Esqueci de colocar aí que esta é a colocação de Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Então vejam só, você pode ter, já falei então aqui, relembrando, que para ter afinidade tem que ter sintonia como pré-requisito. Então, para ter os mesmos gostos, hábitos, etc., você poderá ter com benfeitores, com espíritos elevados ou com espíritos não elevados. Daí essas duas figuras, de um espírito influenciando alguém ligado ao vício do álcool e o mentor de uma reunião, atuando sob o dirigente da reunião. E esse é um grande desafio para cada um de nós, buscarmos uma afinidade com o nosso mentor espiritual, nosso protetor espiritual, para sentirmos diariamente as influências espirituais dele, as inspirações que ele nos faz. Entenderam? Então, afinidade não é a mesma coisa que sintonia. Eu mostrei ainda há pouco, no slide anterior, que só um rápido exemplo, que os espíritos também fazem essa confusão. E são os espíritos que dão essa diferença entre sintonia e afinidade. E muitos encarnados também falam isso, mas não é. A afinidade, inclusive, é pré-requisito para a obsessão, tá? A obsessão só ocorre porque há uma afinidade em alguma dessas formas aí listadas. Então, a afinidade é o seu perfil, né? É a tua característica, é o seu modo de ser. E a sintonia é o seu estado, depende do momento. Vamos explicar mais um pouco. Eu posso ter afinidade com o espírito, mas em determinado momento posso não estar em sintonia com ele. Olha, eu tenho uma afinidade com o meu mentor espiritual, por exemplo. Ah, mas agora eu estou tão tumultuado, estou nervoso, estou numa confusão. Nesse momento eu não estou em sintonia com ele. Depois que passar esse momento, eu vou recuperar minha sintonia e o meu contato com o meu espírito protetor. Posso não ter afinidade com o espírito, mas conseguir sintonia com ele. É o que ocorre nas reuniões mediúnicas. Então, nas reuniões mediúnicas, como nós veremos a seguir, eu estou em sintonia com o espírito sofredor, espírito obsessor, etc. Mas isso não quer dizer que eu tenha afinidade com ele. Às vezes eu possa até ter. Nós veremos isso em outra aula. Aquele espírito ter características que eu tenho. Ele é parecido com o meu perfil.
Mas só que na hora que terminar a minha comunicação, que ele der a comunicação, eu não posso mais pensar nele, tá? Então, numa reunião mediúnica existe sintonia e não afinidade. Como eu acabei de dizer, poderá ter até uma afinidade temporária ali, mas é assunto de outra aula. A afinidade, então, é uma das principais causas da obsessão, como eu falei. Eu reitero aqui, porque conversei muita coisa, reunião mediúnica é sintonia, ok? E não afinidade. Por isso que quando a entidade vai embora, acabou. Acabou, tu não fica ligado a ela. Mas aí vem essa grande questão. O que o médium pode fazer para sintonizar com os espíritos? Né? O que ele pode fazer? Com os espíritos elevados, como é que ocorre essa sintonia? Nossa, como é que eu vou entrar em sintonia com o dirigente espiritual da reunião? Aí nos vem aí em socorro a explicação dada por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo 5 é um capítulo muito importante lá. Então, o dirigente do trabalho espiritual, chamado Clementino, na hora que vai iniciar a reunião, ele coloca a mão na testa do dirigente do grupo e o dirigente espiritual reduz sua frequência vibratória, mostrando-se quase um humano. Influencia a vida cerebral do dirigente, que passa a assimilar as ondas mentais de Clementino, pois seu cérebro passa a irradiar luz intensa. Então, vejam que o espírito mais elevado, ele consegue baixar a frequência vibratória dele para se fazer inspirar ou até ser visto, até se comunicar por algum médium ostensivo. O esforço, então, é do o principal esforço é do espírito elevado, mas nós também temos uma parcela nisso. Não é tudo do espírito elevado. Nos diz lá no livro Estudando a Mediunidade, o nosso irmão Martins Peralva, sobre essa ocorrência do livro Nos Domínios da Mediunidade. Para reduzir o seu próprio padrão vibratório, o espírito superior impregna-se de matéria sutil colhida no próprio ambiente. É o ectoplasma, né? Irradiado pelo pensamento elevado, pelas orações de todos os componentes do grupo. Para elevar o tom vibratório do médium, o espírito, vejam só, encontrará na própria concentração ou transe do médium os meios de ativar as vibrações. Então, para que haja um efeito positivo, né, o médium tem que fazer a sua parte, tem que estar concentrado, com pensamento elevado, para que ele também eleve um pouco o seu padrão vibratório. Né? Como nos diz Jesus, orai e vigiai. Quando você ora, você eleva seu padrão vibratório. E o vigiai é para você manter o quanto possível aquele padrão elevado. Então é assim que ocorre do espírito mais elevado conosco. Ele rebaixa a vibração dele e nós temos que estar o mínimo de esforço para levar a nossa, concentrados para isso. A esse processo de adaptação de vibrações distintas, André Luiz chama de vibrações compensadas. Não esqueçam mais, muita gente talvez já tenha ouvido falar nisso. Vibrações compensadas. Compensa-se então a diferença de vibrações. E quando não é com espírito elevado? É com espírito enfermo. É o que vem ser socorrido na reunião mediúnica. Aí voltando lá ao livro Estudando a Mediunidade com Martins Peralva. Ocorrência da psicofonia e a ação do benfeitor sobre o desencarnado e o médium. No caso do espírito enfermo, aí o obsessor. O benfeitor aproxima-se do obsessor e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral no perispírito do espírito obsessor, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região
da glote, da garganta. Então vejam que o espírito benfeitor prepara o espírito enfermo para se comunicar, melhorando um pouco a vibração dele. Na médium Eugênia, a alma, né, que está lá no livro, ela afasta-se do corpo, mantendo-se junto do mesmo, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o obsessor sentava-se próximo a ela, rente, inclinando-se sobre a médium, o qual se justapunha, né? Colocava-se sobre o corpo, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte e a testa de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então veja que o benfeitor, a equipe espiritual, trabalha para que haja uma sintonia entre os dois, né? Então, a priori, o seu padrão vibratório tem grande chance de ser superior ao do espírito enfermo. Como nós vimos no caso do benfeitor para se comunicar conosco, há uma facilidade de haver um rebaixamento do médium, da vibração do médium para o espírito enfermo. Por isso que o médium tem que estar sempre se preocupando com a sua reforma moral, porque a maneira dele elevar o seu padrão vibratório para exercer corretamente a sua mediunidade. Então aqui está a explicação de como há uma sintonia do espírito enfermo com o médium ostensivo. Por isso que você tem que estudar a mediunidade e praticá-la num lugar sério. Onde não existe estudo, há dominação e o médium fica perdido sem saber o que está acontecendo com ele. Ele muitas vezes ficará sob o domínio do espírito que é enfermo. Vejam só, o texto aqui é longo, mas é uma transcrição, uma parte do capítulo 10 desse livro do Estudando a Mediunidade, mas ele nos traz muitas explicações importantes. Nos diz lá, embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado pela médium, por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Então, as energias do médium mais elevado impacta o espírito que vai se comunicar, já auxiliando ele. Mas Eugênia comanda, firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação. Antes dele falar, ela já sabe o que ele vai dizer. A ligação é mente a mente, não esqueçam. Apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. A médium, então, pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Por isso que muitos espíritos dizem que estão amarrados, não conseguem falar o que querem, porque ele não é dono do corpo. A médium o domina para isso, o censura. Desculpe. Por isso a necessidade da preparação técnica, do estudo para saber dominar, mas é a evolução moral que vai impor esse domínio. Chegamos, após uma aula longa, à conclusão. Fiquem atentos às próximas aulas, que nós vamos falar muitas coisas interessantes. Em breve já estarei liberando a próxima.
Na conclusão, nós lembramos, depois de tudo que nós falamos, e ainda vamos falar, essa, esse slide de uma das aulas do nosso curso. Transcrição de partes desse livro Diálogo com as Sombras. O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. E a prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e desconhecimento ou ignorância. Era o nosso tema de hoje. Continuemos, fiquem atentos que muito mais coisa será explicada. Até a próxima.